Bom dia, turma. Bom dia a todos e a todas. Começando mais uma aula de hoje com os terceiros anos da Escola Padre Gerson. Como todos sabem, a gente grava a aula para ficar gravada aí no grupo para que tire alguma dúvida, aqueles que não assistiram, aqueles que assistirem ainda persistirem, certo? Bom dia, pessoal. Deixa eu falar com vocês antes de começar para saber se vocês estão aí. Bom dia, Daniel. Bom dia, Daniel. Bom dia, professor. Bom dia, Camille. Bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia. Bom dia, Rayane. Bom dia. Bom dia, Juan. Bom dia. Bom dia, Alice. Bom dia. Bom dia, Jennifer. Bom dia. Bom dia, Nathalie. Bom dia. Bom dia, Rayane. Bom dia, Elias. Bom dia, professor. Bom dia, Beatriz. Bom dia, Cassiane. Bom dia, Eduarda. Bom dia. Bom dia, Gabriela. Bom dia, Andressa. Bom dia, Maxwell. Vamos lá, gente. Então, Bom dia. A gente vai começar mais uma aula hoje. Como nós sabemos, dia de hoje só uma aula, certo? Então, nós vamos continuar nosso objetivo, que são questões relacionadas ao Enem. Como nós começamos na aula passada, eu peguei uma provinha do Enem para a gente discutir e vocês verem que as questões, elas são praticamente as mesmas todos os anos. Até hoje, até o ano passado, as questões não mudam. Então, quer dizer o quê? Só a gente ter um pouquinho de paciência, fazer uma leitura bem detalhada, que a resposta fica fácil de encontrar. Claro que quando a gente tem um nível de conhecimento educacional da nossa vida de estudante, fica mais fácil ainda. Essa é a verdade, porque tem questões que eles abordam o nosso conhecimento de estudante, da nossa vida de estudante, né? Aquele conhecimento básico, aquele conhecimento prático. E eles, às vezes, cobram muito o conhecimento da gramática contextualizada dentro da prova. Então, é bom vocês terem atenção e é bom vocês, todos os assuntos, aquele que sente mais dúvida, vocês fazerem uma revisão. Eita, desculpa, gente. Veio fazer uma revisão para tentar dominar esse conteúdo, porque quando cai uma questão dessa que fica explícita, assim, que ela puxa bem a gramática, a chance, quando a gente domina o conteúdo, a chance da gente acertar é bem maior do que de errar, porque a gente já sabe do que se trata, então o nosso olhar já vai em cima, certo? Então eu trouxe algumas questões aqui para a gente debater e quero dizer a vocês, daqui a pouco eu estou compartilhando a frequência de vocês para vocês assinarem, certo? Lembrando, gente, e vamos encerrar o primeiro bimestre, certo? Primeiro bimestre, dia 15 a gente encerra. E provavelmente, que eu creio que está chegando cada vez mais, vamos dizer, o dia está se aproximando da gente voltar para a escola. Porque muitos professores já estão sendo vacinados e eu creio depois do segundo semestre todos nós voltaremos. Agora, claro, que a escola vai fazer um levantamento, aquele aluno que tem alguma comorbidade ou tem famílias que têm alguma comorbidade que precisa evitar estar contato enquanto não toma vacina, aí vai ter esse rodízio, vai ficar em casa, vai ter que continuar as aulas assim, ou a gente volta em sistema híbrido, uma turma hoje, uma turma amanhã. Mas provavelmente, eu acho que segundo semestre a gente está voltando, certo? Que é o que se fala e o que espera-se, que eu creio que está forte, que a vacinação está indo aí, devagarinho, mas está indo, e logo, logo
O pessoal acima de 30 anos vai estar todo mundo vacinado, já é uma grande parte, onde começa a nossa vida normal. Certo, gente? Pessoal, então vocês estão vendo aí essa questão, nós paramos na questão 101, não é isso? 100. Nós vamos à questão 101. Veja bem o texto. Tem um texto, né, que no título do texto já diz carta. Então, a gente já entende que isso é um gênero textual que ele já está usando. Um tipo de gênero textual. Peraí, viu, gente? Deixa eu ver o que estão falando comigo aqui. Só um momento. Vamos lá. Então, vocês vejam aí que quando fala em carta, ele está falando de gênero textual. Então, nós tivemos essa aula, vocês lembram que a gente já viu os tipos de gêneros textuais, o que são gêneros textuais. Então, isso aqui, ele está cobrando um tipo de gênero textual. Veja bem. Aí eu sempre digo a vocês, gente, quando você vê o texto, analisa, vamos para o enunciado para ver se a gente chega à resposta. Por quê? Porque a gente, vamos dizer, a gente dá dicas ao cérebro se organizar e ele saber o que vai procurar no texto, se a gente não consegue responder pelo enunciado. Grande parte das questões pelo enunciado a gente já tem uma noção boa. Então é bom vocês, isso é uma dica, cada um sabe o que é melhor para você. Isso é uma dica que sempre eu digo isso, que a gente procure entender o enunciado para a gente tentar induzir o cérebro a gente encontrar a resposta. O enunciado dessa questão 101 ele diz o seguinte, olha, o trecho da canção, deixa eu pegar aqui as coisinhas para ir marcando. O trecho da canção, então quer dizer que a canção está lá explícito, de Toquinho e Vinícius de Moraes, apresenta marcas de gênero textual, que é carta. Beleza, tá claro. Possibilitando que o eu poético, quer dizer o que o eu poético? O eu lírico e o interlocutor. Então quer dizer que ele e o interlocutor, ele quer saber o que acontece. Eles compartilham, eles trocam, ele faz confidência, eles tratam, eles aceitam. Então, se pelo enunciado eu não entendi bem para chegar à resposta, eu vou entender o contexto da carta. Então, quer dizer o quê? Isso aqui é uma questão de interpretação contextualizada com o gênero textual. Aí, eu já domino esse assunto, eu sei o que é gênero textual, e eu sei o que é o gênero textual carta, não é? Então, já fica mais fácil para eu encontrar a resposta. Eu vou fazer a leitura. Veja bem, faço uma leitura detalhada, entendendo que essa questão requer uma interpretação do contexto da carta para eu chegar à resposta. Então, vou lá, ler com calma e prestando atenção na pontuação para a compreensão ficar melhor. Rua Nascimento Silva, 107. Você ensinando para Elisete as canções de Canção do Amor, demais. Lembra que tempo feliz. Ah, que saudade. Ipanema era só felicidade. Era como se o amor doesse em paz. Nossa famosa garota nem sabia. A que ponto a cidade tu varia? Esse rio de amor que se perdeu. Mesmo a tristeza da gente era mais bela. E além disso se via da janela um cantinho do céu e o Redentor. Meu amigo, só resta uma certeza. É preciso acabar com essa tristeza. É preciso inventar de novo o amor. Então quer dizer o quê? Ele está querendo passar notícias, está querendo conversar com seu amigo. Então essa carta ele está passando informações, como uma conversa, dizendo que era só felicidade, está trazendo notícias, trazendo lembranças, vamos dizer. Então, eu entendi que ele está
uma conversa com o seu amigo. Essa é a carta que dá para a gente entender. Então, veja bem. Aí na letra A ele diz o quê? Eles compartilham uma visão realista sobre o amor em sintonia do meio urbano. Não, ele não diz isso, não. Que ele compartilha uma visão realista. Não. No sentido da leitura que a gente fez, isso não deixou claro. Então, vamos lá. Então, a letra B diz: troquem notícias. Opa, ele está dando notícia, está conversando. Então, é uma conversa, então, uma troca de notícias. Então, nostálgico. Nostálgico é o quê? E tô de saudades. Epa, tô de saudades, me chama a atenção. Sobre as mudanças ocorridas daquela cidade. Beleza. É isso que eu vi na carta. É isso que eu vi nessa interpretação. Mas eu vou deixar essa evidência e vou para as outras alternativas. Mas essa me chamou a atenção. Veja bem, quando a gente leu, entendeu? A gente já vê logo que o traço do texto é isso aqui. E trocam notícia, então é uma conversa nostálgica, aquela notícia de saudade, falando como era, como está hoje. Então, ali a carta deixa claro. Então, a letra C diz o quê? Façam confidências. Ele está fazendo confidência? Não. Então, por essa palavra aqui, eu já elimino. Eu não vou nem para outra alternativa. Já na letra D diz, tratem pragmaticamente sobre os destinos do amor. Não, ele não fala isso. Se eu não sei o que é pragmaticamente, mas aqui os destinos do amor, ele está falando sobre os destinos da vida, daquele momento, não. Então, esse daqui, quando a gente entende que é pragmática, que é ser objetivo, ser claro, mas isso não é o que está dizendo na carta. Então, essa eu também elimino. A letra E diz o quê? Aceitem as transformações ocorridas em pontos turísticos. Não, ele está deixando claro que você tem que aceitar, que as transformações têm que ser. Ele não está deixando claro isso. Então, também essa opção aqui, eu também elimino, porque não tem nada claro da carta. A carta, ela tem um tom nostálgico. Então, isso quer dizer o quê? A alternativa correta é a letra B. Tá vendo, gente? Quando a gente faz uma leitura detalhada, fica fácil que a gente entenda, porque a gente entendeu o texto, quando ele fala, explicando, trazendo aquela nostalgia, e a única alternativa que fala disso aqui é a letra B, questão 101, letra B. Então vamos lá para a questão 102. Veja bem. Agora eu quero contar com vocês, né, para ajudar para a gente fazer uma leitura. Tem um texto, mas eu sempre digo a vocês, vamos para o enunciado. Olha só, o enunciado diz, o texto tem objetivo educativo, então eu já descobri que é um texto educativo. Nesse sentido, além do foco no interlocutor, que caracteriza a função conativa da linguagem, olha só, outro assunto que a gente trabalha nos primeiros anos. Isso a gente trabalhou as funções da linguagem. Consta que agora, essa quinzena, eu estou trabalhando com os primeiros anos. Função da linguagem. Veja bem. Predomina também nele a função referencial. Olha, a função referencial. Então, quando eu sei o que é a função referencial, qual a função dela no texto, eu já fica mais fácil de encontrar. Então, se eu domino isso aqui, se eu entendo, por aqui eu já descubro qual é a resposta, porque eu sei qual é a função referencial. Aí eu pergunto a vocês, gente, vocês lembram da função referencial? O que ela faz com o texto? Qual a função dela dentro do texto? Gente? Alguém me responda aí. Qual é o objetivo da função referencial? Porque quando eu tenho esse conhecimento, ali eu já vi a resposta. Porque se ele fala função referencial, só tem uma ali daquelas alternativas. E agora? Quero ouvir vocês. Vocês lembram o que significa função referencial? Gente, isso chama a atenção de vocês para quê? Informação, beleza. Então, se eu sei que a função referencial é informar, então qual é a alternativa dali? Qual é a que está clara? Me diga aí. Me diga aí, minha gente.
Se eu sei que a função referencial é informar, qual é a alternativa? Letra B. Muito bem. Tá vendo o jeito? Quando a gente tem ideia, quando a gente domina o conteúdo, questões assim a gente não vai perder tempo. A gente não vai perder tempo lendo e se informando. Por quê? Porque a gente já sabe a resposta. Então a gente já dá um salto adiantando a nossa questão. Agora o problema é esse: quando a gente não domina, a gente fica sem entender o que ele quer dizer. O que ele está querendo dizer? Não é verdade? Então, olha assim, ó, informar o leitor sobre as consequências da destinação inadequada do lixo, orientando sobre como fazer o correto descarte de alguns dejetos. Então, ele fala aqui na função referencial, que é informar, predomina também a função referencial, e a função conativa. Conativa é o quê? Que eu lembre também, eu sei o que é a função conativa, que é aquela função verdadeira. Então, se ele está informando uma situação verídica, qual a única alternativa? A letra B. Então, isso aqui eu não vou perder tempo. Isso é uma questão do Enem que cai, umas questões das mais fáceis. Então, eu não posso errar nem perder tempo, tenho que adiantar, porque a quantidade de questão é grande. Se eu fico perdendo tempo com questões fáceis, eu vou me atrapalhar mais adiante, certo? Alguma pergunta até aí, gente? Alguma pergunta? Algum questionamento de Não. vocês? Então vamos lá, não é isso? Vamos lá. Então, vocês estão entendendo que as questões do Enem, eu espero que vocês botem na cabeça de vocês, vocês tenham uma noção que não é aquela coisa do outro mundo, não é aquela complicação, é aquela coisa de leitura. Leitura com o conhecimento que você tem lá. Porque o Enem é isso, ele aborda todo o conhecimento que você tem na sua vida educacional e joga lá naquela prova. Que ele quer testar essa sua habilidade adquirida nessa época. Então, é muito bom a gente estar tirando dúvidas daqueles assuntos que a gente tem mais dificuldade e a gente está lendo muito, se inteirando de tudo que acontece ao nosso redor, para chegar lá no Enem a gente fazer bonito. Então, veja bem, então já nós temos a questão 103, veja bem. Tem o texto, aí eu sempre falo, uma dica muito importante, mas caso você queira começar com o texto, beleza, mas uma dica muito boa, que você já condiciona o seu cérebro a encontrar a resposta, é procurar um enunciado. Qual é o enunciado? O enunciado diz o quê? Ó? Gêneros textuais. Vocês notam que essa prova de 2015, ele focou muito nos gêneros textuais. Então, veja bem. Então, são assuntos que ele cai muito, ele é corriqueiro cair no Enem. Às vezes no mínimo uma questão ele cai, mas às vezes 3, 4, 5 questões de gênero textuais. E esse Enem 2015, os focos foi gêneros textuais, as funções da linguagem. Então é bom a gente se atentar para esse tipo de assunto, que eles são corriqueiros para cair no Enem. Então veja bem, olha só o que diz aqui. Os gêneros textuais correspondem a certos padrões de composição de texto, determinados pelo contexto em que são produzidos, pelo público a que eles destinam. Então, esses são os gêneros textuais, por sua finalidade, pela leitura do texto apresentado. Reconhece que sua função então quer dizer, ele quer saber qual é a função dos padrões dos gêneros textuais. Olha só, gêneros textuais correspondem a certos padrões de composição de texto, determinados pelo contexto em que são produzidos, pelo público a que eles se destinam, por sua finalidade, pela leitura do texto apresentado, reconhece que a função Então, quer dizer, ele pede que você leia o texto para você entender o que o texto diz e você encontrar a resposta. Essa questão aqui, então, que ele fala gênero textual, mas ele quer que você leia o texto mesmo para você entender. Então, é uma interpretação, olha só. Então, ele quer que você interprete o texto. O que é que o texto está te dizendo? Aí se torna, não é uma questão fácil, nem uma questão difícil demais. É uma questão de leitura. Aí
tem as alternativas, mas agora nós vamos voltar para o texto e eu quero chamar um de vocês para fazer a leitura. Quem quer fazer essa leitura, gente? Vamos lá? Quem se habilita? Uma de vocês fazer a leitura. Nathalie, Alice, Pedro, Juan, Camille, Daniel, Rayane. Uma de vocês fazer a leitura. Gabriela, Dahane, quem vai fazer? Eu leio, professor. Lê aí, Nathalie. Com calma, respeitando a pontuação para a gente entender o texto, certo? Vamos lá. Precisa ler o título também? Também, com certeza, que às vezes a resposta está no título. No enunciado do título a gente já entende a resposta. Vamos lá. Embalagens usadas e resíduos devem ser descartados adequadamente. Todos os meses são recolhidos das rodovias brasileiras centenas de milhares de toneladas de lixo. Só nos 22,9 mil quilômetros das rodovias paulistas são 41,5 mil toneladas. O hábito de descartar embalagens, garrafas, papéis e bitucas de cigarro pelas rodovias persiste e tem aumentado nos últimos anos. O problema é que o lixo acumulado nas rodovias, além de prejudicar o meio ambiente, pode impedir o escoamento da água, contribuir para as enchentes, provocar incêndios, atrapalhar o trânsito e até causar acidentes. Além dos perigos que o lixo representa para os motoristas, o material descartado poderia ser devolvido para a cadeia produtiva. Ou seja, o papel que está sobrando nas rodovias poderia ter melhor destino. Isso também vale para os plásticos inservíveis, que poderiam se transformar em sacos de lixo, baldes, cabides e até acessórios para carros, para Para os os carros. carros. Pois veja bem, gente. Então quer dizer é um texto de alerta de problemas que o lixo traz para a nossa vida. Então, ele está nos alertando, ele está nos informando qual o problema com dados, mostrando qual o problema que tem que a gente descartar lixo por todo canto. Então, aí deixou claro. Aí eu vou agora para o enunciado, certo? Vamos lá. Então, a letra A, ele diz o seguinte: apresentar dados estatísticos sobre a reciclagem no país? Não. Ele estava apresentando dados sobre a reciclagem? Não, ele não fala isso no texto. Então, eu já descarto a letra A. Então, eu vou ficar em dúvida em 4. Vamos lá, quarto. Alertar sobre os riscos da falta de sustentabilidade do mercado de reciclável, beleza. Aí tem alguma coisa, eu vou deixar ali alerta, um alertar sobre os riscos da falta. Porque se você não recicla, você vai prejudicar mais o meio ambiente. Beleza. Até aí, tudo bem. Eu vou deixar esse alerta. Não estou querendo dizer que essa é a certa, mas até agora foi a que me chamou a atenção. Eu vou para a letra C. Divulgar a quantidade, não. Ele não está divulgando nada, não. Esse aqui eu já tiro logo. Olha só. Aí agora, revelar os altos índices, também ele não está revelando os altos índices de acidente da rodovia. Isso já corto logo. Já a letra E, conscientizar. Opa! Conscientizar sobre a necessidade de preservação ambiental e de segurança da rodovia. Opa, esse está mais completo, não está, gente? Então, esse aqui, sem dúvida, é o que os textos nos trazem. Olha aí, conscientizar sobre a necessidade de preservação ambiental e de segurança. Eu fiquei em dúvida em duas, mas só com a leitura eu vi que a letra B ainda está incompleta, porque o texto fala isso e mais alguma coisa. Já a letra E, não. Ela fala tudo. Por isso, quando a gente lê, é uma questão de interpretação, mas com a contextualização da gramática, que é os gêneros textuais. E eu entendi aquele texto que tudo que aquele texto fala está aqui escrito. Conscientizar sobre a necessidade de preservação ambiental e de segurança nas rodovias. Matei a charada, encontrei o X da questão. Daqui eu pulo para outra questão. Então quer dizer o quê? Quando a gente faz essa leitura detalhada e com calma, a chance de errar se torna quase zero. Vamos para a 104, gente.
104, vamos lá. Tem um texto, aparenta ser um poema, né, pela característica, e tem um enunciado. Aí o enunciado aqui diz o quê? Trabalhando com recursos formais, inspirados no concretismo, que é coisa concreta, né? Eita, esse aqui ficou meio troncho, esse meu risco. Deixa eu fazer um risquinho mais concreto. Oxe, essa caneta eu não domino muito bem, não. Eu sou mais colocar ela assim. Ó. Concretismo. Vamos lá, agora ficou melhorzinho. O poema atinge uma expressividade que se caracteriza pela... Aí tem o enunciado. Interrupção, reestruturação, dispersão, fragmentação e renovação. Então, vamos lá. Então, pelo enunciado, não deu para eu chegar à resposta, porque trabalhando com recursos formais, inspirado no concretismo, coisas concretas, o poema, aquele lá de cima, atinge uma expressividade que se caracteriza pela... Então, vamos lá. Aí nós vamos para o poema. O poema diz, da sua memória, mil e muitos outros outros. Eita, agora aqui ficou complicado a gente fazer a leitura, viu? Vamos entender esse texto. Às vezes o texto vem numa forma totalmente diferente, em uma forma intencional para você entender, porque isso, a forma do texto também é intencional para a gente entender o que o texto está nos passando. Então vamos lá, olha só, mil e muitos outros rostos soltos, pouco a pouco, E agora, gente? Vamos ajudar a leitura aí, quem quer ler? Leia para mim. Darlane, você quer ler esse texto? Pode ser, professor. Leia para mim. Esse texto não chama atenção a estrutura do texto. Então, a gente tem que prestar atenção nessa estrutura. Por quê? Porque, às vezes, na estrutura, a gente chega à resposta. É um texto até complicado a gente ler. A gente tem que entender bem a estrutura para a gente ler. Leia aí para mim, por favor. Mil e muitos outros rostos soltos, pouco a pouco, apagam o meu. Apagam o meu. Muito bem. Veja bem. Apagam o meu. Isso, olha. Então, a estrutura é totalmente diferente do que a gente tem em comum, né? Uma estrutura bem diferente. Vamos lá. Aí, ele quer saber aqui, o poema atinge uma expressividade que se caracteriza pelo quê? Vamos lá. Se na resposta dessa questão, a gente conta pela estrutura do texto, se o enunciado está falando alguma coisa da estrutura. Vamos entender. Letra A. Interrupção da fluência verbal para testar o limite da lógica racional. Me chamou a atenção. Essa aqui eu vou deixar em evidência. Interrupção, porque não é um texto fácil da gente ler. É um texto meio ilógico, a gente tem que entender para poder ler. Então, a letra A eu vou deixar ele em evidência. Vamos lá. Então, a letra B de reestruturação formal da palavra para provocar o estranhamento do leitor. Não, ele não está reestruturando a palavra, está reestruturando a estrutura, não é a palavra. Então, essa aqui, as palavras não estão diferentes. É só a estrutura do texto, a montagem. Então, essa eu elimino. Dispersão das unidades verbais para questionar o sentido de lembrança. Está dispersando dos verbos? Não. Então, esse aqui também não. Que tem verbo lá, dá para a gente entender. Agora, vamos, letra D. Fragmentação da palavra. Opa! Tem palavra que vem em pedaços. Beleza, tá bem. Para representar o estreitamento da lembrança, olha aqui, gente. A estrutura do texto. Então, ele fragmentou as palavras, que as palavras a gente nota que estão fragmentadas, para representar o estreitamento da lembrança, que sua lembrança está estreita. Então, quer dizer, ele usou esse jogo da palavra com a sua estrutura. Então, essa daqui já está certa, não tem outra.
não tem outra. É a letra D. Então, essa é sem dúvida. Veja bem, como eu falei para vocês, o texto às vezes vem nessa estrutura para chamar a atenção, para a gente entender por que aquela estrutura, e o enunciado deixa claro. É o que é a letra D. Eu não preciso nem ler a outra, mas a D ela já me disse a resposta que eu queria. Aí a letra diz, renovação das formas tradicionais para propor uma nova guarda. Não tem nada a ver com isso, não. Então, aqui me chamava a atenção a letra A, mas eu fui identificar que a mais provável é a letra D, porque está tudo que o texto está me falando. Certo, gente? Alguma dúvida até aí? E aí? Estão entendendo a essência da coisa? Quando a gente começa a ler diferentemente, ler com cuidado, a gente chega à resposta rápido e prático. Então, vamos lá para a questão 105. Como eu sempre falo para vocês, o texto e aqui o enunciado. Então, a questão 105 tem o texto e o enunciado. Vamos lá. Aí eu digo a vocês, a gente volta para o enunciado para a gente tentar induzir ao nosso cérebro, quando lê o texto, a gente chegar à resposta. Então, olha só, o que o enunciado diz. Deixa eu ver outra pessoa que queira ler. Vamos lá. Lê aí para mim o enunciado, deixa eu ver. Elias, lê para mim o enunciado. Elias, vamos lá, leia para mim esse enunciado, por gentileza. O mundo contemporâneo tem sido caracterizado pela crescente utilização das novas tecnologias e pelo acesso à informação, cada vez mais facilitado. Isso. De acordo com o texto, a sociedade da informação corresponde a uma mudança na organização social, porque Isso. representa alternativa... Não, peraí, tá bom. Só o enunciado, Elias, vamos entender. O enunciado disse mundo contemporâneo, gente. Nós sabemos o que é o contemporâneo. O que é o contemporâneo? Quem pode me falar? Eduardo, o que é o contemporâneo? Eduarda? O que é o contemporâneo? Oi? O que é o contemporâneo? O que você sabe pelo contemporâneo? Contemporâneo? Sim. Aqui, ó, o mundo contemporâneo. O que é o contemporâneo? Vamos lá, gente. Olha, é bom a gente saber. Oi? Faço a menor ideia. É bom a gente saber porque fica mais fácil da gente encontrar a resposta quando a gente sabe o que significa essas palavras sinônimo. É como o Jonathan está falando, o atual, o novo. Então, quando se fala contemporâneo, gente, é o novo, é o atual, certo? Então, ele diz aqui, o mundo contemporâneo, o mundo novo, tem sido caracterizado pela crescente utilização das novas tecnologias. Isso é fato, né? Que a gente estamos vivenciando. E pelo acesso à informação. Com certeza, prova que nós estamos aqui. Cada vez mais facilitado. De acordo com o texto, a sociedade, então, de acordo com o texto, ó, de acordo com o texto, então, quer dizer, precisamos ler o texto. Vamos lá. A sociedade da informação corresponde a uma mudança na organização social. Por quê? Aí, aqui não é uma pergunta aqui, por quê? Representa, associa, propõe, propicia ou representa. Então, tem duas, representa. A gente vai entender o texto agora, que é outra questão, gente, de interpretação de texto. Você tem que ler o texto com cuidado e interpretar. Então, veja bem, vamos lá, fazer a leitura. Olha, a leitura dessa questão 105. A emergência da sociedade da informação está associada a um conjunto de profundas transformações ocorridas desde as últimas duas décadas do século XX. Tais mudanças ocorrem em dimensões distintas da vida humana em sociedade, as quais interagem de maneira sinérgica e confluem
para projetar a informação e o conhecimento como elementos estratégicos dos pontos de vista econômico, produtivo, político e sociocultural. A sociedade da informação caracteriza-se pela crescente utilização de técnicas de transmissão, armazenamento de dados e informações a baixo custo, acompanhadas por inovações organizacionais, sociais e legais, ainda que tenha surgido motivada por um conjunto de transformações na base técnico-científica. Ela se investe de um significado bem mais abrangente. Então, aqui a gente lê o texto, fala das novas tecnologias, fala do avanço, dessa modernidade que a gente está passando. Então, esse texto fala. Então, aí ele vem para o enunciado aqui. Ele representa uma alternativa para a melhoria da qualidade de vida. Beleza, me chamou a atenção. Eu vou deixar essa evidência. Então, associa informações obtidas instantaneamente. Não, ele não está associando nada instantaneamente. Isso são pesquisas. Vamos lá. Propõe uma comunicação mais rápida e barata, contribuir para... Não está falando disso não, o texto. Então, esses aqui, gente, vocês vejam que eu já elimino logo. A letra D. Propicia interação entre as pessoas por meio de redes sociais. Ele propicia? Não. Não deixou claro isso aqui no texto, não. Então, até agora, que me chamou a atenção foi a letra A, eu deixei evidência, aí eu vou para a letra E. Representa um modelo em que a informação é utilizada intensamente nos vários setores da vida. Opa! Então, veja bem, ó. Aqui ele fala qualidade de vida. Então, quer dizer, a melhoria de qualidade de vida. E aqui ele fala representa a informação utilizada intensamente nos vários setores da vida. Então, o que é isso? A tecnologia é isso, né? O que o texto diz é isso. Então, ele está melhorando os vários setores da vida, não só em uma coisa só, em todos os setores. Está melhorando nas informações, está melhorando nos estudos, está melhorando no comércio, então, em vários setores da vida. Então, a resposta mais propícia, o que o texto nos diz é a letra E. Porque ele representa um modelo que a informação é utilizada intensamente nos vários setores da vida. É essa a tecnologia. E essa aqui só representa uma alternativa, não é uma alternativa. Por isso que essa aqui, ela perde a validade, porque ela diz aqui, uma não. Ela, vários setores da vida. Certo, gente? Então, a questão 105 vai a letra E. Vamos para a questão 106. Como eu falei para vocês, tem o texto. Nós vamos, olha só, já caiu duas questões de interpretação. Compreensão é uma coisa, interpretação é outra. Interpretação, vocês sabem, que requer mais atenção, requer um cuidado especial. É uma compreensão melhor do texto, entender o que o texto está te passando essa informação, certo? Aqui já é um texto maior. Quando ele é um texto maior, já o nível de complexidade também é maior, porque a gente tem que ler mais atenção ainda e fazer aquele rascunho no nosso texto para que a gente possa entender. E aqui tem um enunciado. O enunciado diz o seguinte: na esteira do desenvolvimento das tecnologias de informação e de comunicação, usos particulares da escrita foram surgindo. Então, usos particulares da escrita foram surgindo. Diante dessa nova realidade, segundo o texto, olha, interpretação, segundo o texto. Então, vamos lá. Cabe à escola levar o aluno a interagir, buscar alternativa, adotar, desenvolver ou perceber. Então, veja bem, gente, pelo conhecimento de mundo, veja bem, pelo conhecimento de mundo que eu tenho da escola, o que é que a escola traz para o aluno? Aí eu pergunto a vocês, me diga aí, pelo conhecimento de mundo, o que é que a escola tenta despertar no aluno? Essa questão é a questão de interpretação, uma questão de interpretação do geral. Claro que a gente vai ler o texto, mas pelo conhecimento de mundo, pelo conhecimento da escola, o que é que a escola traz para o aluno? Porque
No enunciado deixa bem claro. Então, a minha mente já se abriu, só vou confirmar. E aí, o que é que você diz? A escola traz para o aluno interagir, buscar alternativa, adotar, desenvolver ou perceber especificidades das linguagens em diferentes ambientes digitais. E aí, o que vocês me dizem? Deixa eu ver o chat. Botaram nada. E aí, gente, o que é que vocês me dizem? Pelo conhecimento de mundo, isso. Qual a alternativa? Hein, gente? Vamos lá, pelo conhecimento de mundo, a mais provável que eu acho aqui, porque qual a funcionalidade da escola? É perceber a especificidade das linguagens em diferentes ambientes. Então, quer dizer, a escola bota para você perceber. Ela não induz para você ir pelo caminho só. Ela tenta abrir seus olhos. Pelo menos essa é a alternativa que me chama. Porque a escola não chama você só para interagir por meio da linguagem formal, buscar alternativa para estabelecer melhores contatos, adotar o uso da mesma norma, desenvolver a habilidade para compreender os textos postados na web, não. Isso é uma das funções, mas a mais provável que a escola traz, pelo meu conhecimento de mundo, é o que perceber especificidades das linguagens em diferentes ambientes. Não é um só, a escola é isso. Então, agora eu vou ler o texto para ver se a minha resposta condiz. Então, vamos lá. Embora particularidades na produção mediada pela tecnologia aproxime a escrita da oralidade, isso não significa que as pessoas estejam escrevendo errado. Veja bem, muitos buscam tão somente adaptar o uso da linguagem ao suporte utilizado. O contexto é que define o registro de língua. Se existe um limite de espaço, naturalmente o sujeito irá usar mais abreviatura, como faria no papel, afirma um professor do Departamento de Linguagem e Tecnologia do Cefet. Da mesma forma, é preciso considerar a capacidade do destinatário de interpretar corretamente a mensagem emitida. No entendimento do pesquisador, a escola, olha só, agora vamos chegar à nossa resposta. A escola, às vezes, insiste em ensinar um registro utilizado apenas em contextos específicos. Olha só. Às vezes, olha, chamando a atenção, insiste em ensinar um registro utilizado apenas em contexto específico, o que acaba por desestimular o aluno, que não vê o sentido em empregar tal modelo em outras situações. Independentemente dos aparatos tecnológicos da atualidade, o emprego social da língua revela-se muito mais significativo, muito mais significativo do que seu uso escolar, conforme ressalta a diretora de divulgação científica da Universidade Federal de Minas Gerais. A dinâmica da língua oral é sempre presente. Não falamos ou escrevemos da mesma forma que nossos avós, isso é claro. Some-se a isso o fato de os jovens se revelarem os principais usuários das novas tecnologias, por meio das quais conseguem se comunicar com facilidade. A professora ressalta, porém, que as pessoas precisam ter discernimento quanto às distintas situações, a fim de dominar outros códigos. Olha aqui a resposta. Então, ele diz a fim de dominar outros códigos. Então, ele não se caracteriza em um só. Então, essa ideia que eu tive do enunciado, quando o enunciado diz aqui, na esteira do desenvolvimento das tecnologias de informação e de comunicação, usos particulares da escrita foram surgindo. Diante dessa nova realidade, segundo o texto, cabe à escola levar o aluno a perceber as especificidades das linguagens diferentes ambientes digitais. Então, é isso que o texto diz, porque olha, as distintas situações a fim de dominar outros códigos. Então, pela interpretação que eu fiz do texto, a resposta correta é a letra E. Eu não vou nem perder tempo em outros enunciados, porque quando ele diz a letra A, interagir por meio da linguagem formal no contexto digital, aí, esse aqui eu me deixava evidência, mas pela leitura eu já sei que ele
pula fora. Já a letra B diz buscar alternativa para estabelecer melhores contatos online. Não, a escola não diz isso. Adotar o uso da mesma. Não, também não diz isso. Desenvolver habilidade para compreender o texto. Os textos, postar. Não vai desenvolver habilidade. Então, ele vai perceber essas particularidades do texto. Quanto mais a gente usa, mais a gente vai percebendo que isso no nosso dia a dia. Certo, gente? Vamos lá? Questão 107. Deixa eu ver. Alguma pergunta até aqui, gente? E aí, galerinha? Algum questionamento? Olha só, nós temos ainda 10 minutinhos, dá para a gente responder outro. Vou passar para vocês a frequência de vocês já, para vocês irem respondendo. Enquanto a gente... Esse é nosso momento aqui. Espera aí, só um minuto. Deixa eu passar para vocês. Olha só, vou botar no chat, gente. A frequência de vocês. E daqui a pouco coloco no grupo, certo? Já vou assinando aí. Então vamos lá, vamos dar tempo mais uma. Deixa eu olhar aqui se dá tempo mais uma. A 107 é uma pequenininha. Vamos lá, 107. Então veja bem, gente. Então eu sempre vou para o enunciado para já induzir o cérebro a encontrar a resposta, como eu falo para vocês. Então veja bem. Publicado em 1904, o poema A Pátria, ó, o poema A Pátria, harmoniza-se com um objetivo ideológico, ó, ideológico. Vamos lá. Em construção na Primeira República. O discurso poético de Olavo Bilac ecoa esse projeto na medida em que, então, olha só, em que a paisagem, a prosperidade, os valores, a capacidade e a valorização. Então, a gente agora vai para o texto para entender, que é o texto publicado em 1904, ele quer saber o quê? Que ecoa esse projeto, o que ecoa esse texto dele? É a paisagem, a prosperidade, os valores, a capacidade e a valorização. Então, vamos lá entender o texto. A pátria ama com fé e orgulho a terra que nasceste. Criança, não verás nenhum país como este. Olha que céu, que mar, que rios, que floresta. A natureza aqui perpetualmente em festa. É um seio de mãe a transbordar carinhos. Vê que se vida há no chão, vê que vida há nos ninhos, que se balançam no ar, entre os ramos inquietos. Vê que luz, que calor, que multidão de insetos, vê que grande extensão de matas, onde pera, fecunda e luminosa. E a eterna primavera, boa terra, jamais negou a quem trabalha, o pão que mata a fome, o teto que agasalha. Quem com seu suor a fecunda e umedece, vê pago o seu esforço, e é feliz e enriquece. Criança, não verás país nenhum como este, imita na grandeza a terra que nasceste. Então veja bem, esse aí é um poema, né? Vamos dizer um poema, que é um texto, mas dá para a gente notar aqui traços de um poema. Então ele diz aqui, publicado em 1904, o poema Pátria harmoniza-se com um projeto ideológico. Ideológico o quê? Que ele mostra uma opinião, que você siga, que terra que nós nascemos, a beleza da terra. Vamos lá. Em construção na Primeira República. O discurso poético de Olavo Bilac ecoa esse projeto à medida em que, vamos entender, letra A paisagem natural ganha contornos surreais. Não. Isso aqui ele não fala, nosso texto já dou uma eliminada. Então, a letra B. Letra B diz o quê? A prosperidade individual com a exuberância da terra e depende de políticas do governo. Opa! Porque ele fala do poder da terra, então quer dizer que ele independe de político ou não do governo. Esse me chamou a atenção. Eu vou lá. Os valores afetivos atribuídos à família, não, ele fala de família aqui.
Eu já tiro logo. A capacidade produtiva da terra garante ao país a riqueza? Não. Também isso aqui, ele já deixa claro que não falou isso. Vamos para a letra E. A valorização do trabalhador. Está valorizando o trabalhador lá? Não. Então, a que mais provável é a resposta é o quê? A prosperidade individual como a exuberância da terra e depende de política. Então, quer dizer, a terra depende do partido político, de ideologia, para ela ser bonita. Então, a alternativa mais provável e a mais correta é a letra B. Certo, gente? Então, nós vamos parar por aqui. Agora eu quero saber de vocês. Alguma pergunta? Alguma pergunta, galerinha? Algum questionamento, alguma dúvida? Estou aqui todo ouvido. É só vocês falarem. E aí, galera? Não, professor. Alguma reclamação, alguma coisa, algum questionamento? Lembrando, viu, gente? Estamos chegando ao final do bimestre. Não esqueçam as atividades, aqueles que devem, porque é quando eu vou procurar a atividade de vocês e vou colocar nota. Então, essas atividades, se estiver faltando, claro que vocês não vão tirar a nota máxima, sempre a nota que vocês merecem, certo? Gente, olha só, então agora eu quero fazer um registro aqui com vocês, para eu ajudar vocês também na pontuação quando eu fechar o bimestre. Todos abrir a câmera para fazer um registro. Quem abrir a câmera, vou dar uma pontuaçãozinha na média final, vou ajudar. Não é obrigado, é só questão de registro para saber que vocês estão aí, certo? Então, vou contar 5 segundos e vou fazer um registro. Abriu a câmera, no final do bimestre, quando eu vou fazer aquele levantamento, olha quem abriu a câmera, quem interagiu. Tem aquela... professor. Agora, essa pontuação. Misericórdia, vê que eu Olha tô só. bonita. Vou contar agora. Isso eu estou fazendo com as outras turmas, toda vez eu esqueço com o terceiro, mas agora eu lembrei. Contar 5 segundos, certo? Fazer o registro. 1, 2, 3, 4, 5. Todo mundo abrindo a câmera, sorrindo para a câmera. Já resisti, pronto. Já pode desligar, certo, gente? Então, eu me despeço de vocês aqui. Um beijão no coração de cada um e até a próxima aula, se Deus quiser. Certo?